Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão, né, que foi colocada aí no simulado do CPB. Você que está curioso para saber como foi esse simulado, entre em contato com o curso, né? Vai lá no seu WhatsApp lá do curso, solicita. Sou aluno interessado em fazer o simulado do CPB e eu tenho certeza que a equipe lá vai ter o maior prazer em disponibilizar o PDF para você estar trabalhando em casa, né? Esse simulado que foi bem interessante, trabalhando com todas as turmas preparatórias, CAR, SpaceX, EAR, ESA, né? Então, o CPB trabalha com quase todos os concursos militares aí. Então, se você tem interesse, entre em contato lá, tá bom? Já mostrei o site para vocês lá, o cursoboard.com.br, onde você consegue o telefone, WhatsApp, telefone de secretaria e tudo mais que você tem interesse em encontrar, tá bom? Vamos aqui para a nossa lousa digital. Essa questão é da SpaceX também. Ano não verificado, faz parte do livro, né? O livro Mil Questões de Matemática, que eu já direcionei aos interessados adquirir esse livro, que é um livro muito bom mesmo, tá? Vamos ler a questão aqui para depois a gente discutir um pouquinho mais. Então, a questão é a seguinte, ó. Considere a equação em m dada por m mais 2 vezes x igual a m quadrado menos 4. Então, aqui eu já vou destacar o seguinte. Considera a equação em m, a variável, desculpa, m não, desculpa, a equação em x, a variável é x. Então, sendo assim, esta equação aqui, ó, m mais 2 vezes x igual a m quadrado menos 4, eu tenho que m mais 2 e m quadrado menos 4 são coeficientes reais, né? Então aqui eu tenho uma equação linear. Pessoal, isso aqui é fenomenal, tá? Como eu falei, eu gosto de sempre recomendar livros para estudo dirigido. Então, eu já indiquei esse livro aqui, Mil Questões de Matemática, para aumentar, né, a fonte de informações que vocês têm de questões de concurso, mas eu adoro esse autor aqui, né? É o Dante. O Dante, ele é um autor de bons livros matemáticos, ele é extremamente didático, e essa coleção especificamente, que é Contexto de Aplicações, são 3 volumes, ela é fenomenal. Faz parte também dos livros adotados pela banca, tanto da ESA quanto da SpaceX. Então, se você está fazendo aí um estudo dirigido para esse tipo de concurso, é muito bom. Só que ele ajuda a todos os outros concursos, né? Então, eu dou aula para EPICAR, para EA, para ESA, para SpaceX. Claro, só para EPICAR aqui que não entra, né? Que é conteúdo de nível médio. Mas é um livro muito bom, extremamente didático, a sua leitura é fácil, tá bom? E em cima disso, eu tenho esse slide aqui, discussão de uma equação linear. Pessoal, essa imagem aqui ela vai te ajudar muito, tá? Tanto para essa questão agora, como depois a gente vai ampliar um leque aí para a discussão de sistemas, tá? E aí eu vou explicar por escalonamento, que é fenomenal. O único sistema que a gente tem uma discussão por matriz é um sistema 2x2, tá? E aí a gente faz um outro tipo de discussão mais pontual, mas é bem legal também, tá? Então vamos para cá, para esse ponto. A equação linear que eu estou falando é essa aqui, ó. Alfa vezes x é igual a beta, tá? Então eu tenho o seguinte, se o coeficiente alfa for diferente de zero, eu já posso afirmar que meu sistema é possível determinado, ou seja, a solução vai ser única, tá? Se o meu alfa for igual a zero, eu tenho a seguinte situação. Se o beta for igual a zero, alfa zero, beta zero. Ou seja, eu tinha um zero por zero, ou seja, isso é uma indeterminação. E é o que vai acontecer. Sistema possível e indeterminado, soluções infinitas, tá? Agora, se o alfa for zero e o beta for diferente de zero, eu tenho que qualquer número diferente de zero dividir por zero, não existe divisão por zero. E é o que vai acontecer. Sistema impossível, solução vazia. Então, ó, tira a foto mental isso aqui, né, serve até como um mapa mental para você recordar na sua hora da sua prova, tá bom? Espero que ajude essa visão aqui estática aqui, né, como se fosse uma foto mesmo. Vamos voltar para a questão. Então, a questão, ele me traz lá a equação. Então, vamos lá. A partir daquela ideia, né? Se o alfa for diferente de zero,
né? Implica dizer que eu tenho aqui m mais 2 é diferente de zero, portanto, m vai ser diferente de menos 2. Então, aqui é o seguinte, se o m for diferente de menos 2, já posso informar que meu sistema é possível e determinado. Esse cara é show de bola, tá? Eu não preciso do beta, somente do alfa. Se você olhar para a alternativa, você já encontra lá. Resposta Charlie admite uma única solução para m, ó, para m diferente de menos 2, ele possui uma única solução, ou seja, SPD. A resposta já seria esse cara, tá? Mas vamos analisar como um todo, tá? Como um todo. E se o alfa fosse igual a zero? Se o alfa fosse igual a zero, eu teria que m mais 2 seria igual a zero. Portanto, o m seria igual a menos 2. Nesse caso, se o m fosse igual a menos 2, eu poderia ter um SPI ou um SI, certo? É o que acontece. E aí, eu tenho que olhar para o beta. Então, o beta, vamos lá. Se o beta for igual a zero, se o beta for igual a zero, então eu tenho m quadrado menos 4 igual a zero. Aqui eu vou fazer direto, depois eu faço desenvolvimento matemático aqui. Aqui eu tenho uma equação polinomial do segundo grau com b igual a zero e a e c sinais opostos. Toda vez que isso ocorre, eu posso afirmar que eu tenho duas raízes reais e simétricas. Ou seja, nesse caso, o m vai ser igual a mais ou menos 2, tá? A mais ou menos 2. E se o beta for diferente de zero, é a mesma equação. M quadrado menos 4, só que nesse caso seria diferente de zero. Portanto, m seria diferente de mais ou menos 2. Tá? Então, aqui que está o BO. Tá? Primeiro passo, vamos lá. Eu falei que ia fazer a questãozinha, né? Para aqueles que não recordam, como é que eu resolvo uma equação polinomial de segundo grau incompleta com b igual a zero? Então, eu tenho m quadrado menos 4 igual a zero. Né? Trabalho como se fosse uma equação simples, né? Então, m quadrado é igual a 4. O inverso da potenciação é a adiciação de mesmo índice. E toda vez que o índice for par, precede de mais ou menos, ou seja, m seria igual a mais ou menos 2, que é as duas raízes reais e simétricas. Isso aqui é o processo prático da resolução de equação, né? É muito importante que a gente saiba o que significa equação. Então, futuramente, eu espero fazer uma aula mais ampla sobre isso, onde você trabalha os dois membros de forma bem interessante, tá? Mas está aqui a solução de uma equação de segundo grau incompleta com b igual a zero, tá? Voltando aqui para a questão. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O SPD é fácil. Se o m for diferente de menos 2, eu tenho um sistema por ser determinado uma única solução. A gente até chegou que vai ser a resposta. Mas vamos lá. Se o alfa, né, for igual a zero, ou seja, o m for igual a menos 2, quando o m for igual a menos 2, eu posso ter um SPI e um SI. Olha só, para que seja SPI, o alfa tem que ser zero e o beta tem que ser zero. Sistema possível indeterminado. Então, nesse caso aqui, ó, que ele está mais ou menos 2, na verdade, tem que ser a menor verdade possível, ou seja, o m vai ser igual a menos 2. Então, quando o m for menos 2, eu posso ter um sistema possível determinado. E olha só que interessante, para que seja SI, né, um sistema impossível, ou seja, o beta é diferente de zero, eu teria que ter um m diferente de mais ou menos 2. Perceba que o m ele está nos dois lados da equação, ele faz parte do alfa e do beta. Então, se eu falo que o m é diferente de menos 2, não tem como ser o m diferente de menos 2. Opa, deixa eu ver se eu... Não tem como ser o m diferente de menos 2 e, ao mesmo tempo, igual a menos 2. Ou seja, o SI não tem como chegar no sistema impossível. Então, o que a gente conclui aqui? Ó? Vou colocar aqui embaixo. A gente conclui o seguinte: se o m for diferente de menos 2,
já posso afirmar que eu tenho um sistema possível e determinado. Se o m for igual a menos 2, eu posso afirmar que eu tenho um sistema possível e indeterminado. E eu tenho o seguinte, ó, que não existe um m pertencente aos reais, né, que implique num sistema impossível. Cara, essa aqui seria a visão completa, tá? Seria a discussão completa do meu problema. Deixa eu... Tá aí. Então, a discussão completa do meu sistema, desculpa, da minha equação, seria essa. Se o m fosse igual a menos 2, eu já poderia afirmar que eu tinha um sistema possível determinado. Se o m fosse igual a menos 2, eu teria um sistema possível e determinado, porque eu teria um alfa igual a zero e um beta igual a zero. E eu verifiquei que não existe um m pertencente aos reais que implique no sistema impossível. Então, dentro dessas possibilidades, olha só, a primeira afirmativa. A primeira afirmativa fala que admite uma única solução para x igual a m menos 2, mas aqui que eu vou bater a tecla, ó, para todo m pertencente aos reais. Isso não é verdade, né? A gente terá uma única solução, ou seja, um SPD, se o m for diferente de menos 2. Então, isso aqui é falso. Aqui, na Bravo, não admite solução para m igual a menos 2. Ou seja, m igual a menos 2, ó. M igual a menos 2, SPI, ou seja, admite, na verdade, infinitas soluções, né? Ele falou que não admite não admite solução, ele está falando aqui, ó, não admite solução. Então é falso. Na Chá, ele fala que admite uma única solução, ou seja, SPD, sistema possível determinado para M diferente de menos 2. Perfeito. Essa era a resposta correta. Charlie. E a delta admite infinitas soluções. Infinitas soluções é SPI. Para o quê? Para todo M pertencente a reais. Não é verdade. Só será infinitas soluções, ou seja, SPI, se o M fosse igual a menos 2. Então, pessoal, eu consegui ali mostrar um quadro. Deixa eu botar aqui o falso, né? Com toda a nossa análise, né? Com toda a nossa análise relacionada a variável M ali, a variável, não, desculpa, a incógnita M, né? Trabalhando dentro da discussão de uma equação linear. Eu não recomendei para vocês o livro do Dante. O Dante ele faz uma explanação geométrica disso, é fenomenal, tá? Como esse aqui é um primeiro momento, eu vou também apresentar isso para vocês. Vamos ver se vocês gostam desse trabalho, né? Então, olha só. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui a nossa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Você tinha a equação lá, m mais 2 vezes x igual a m ao quadrado menos 4. Eu escrevi em forma de função, tá? Para a gente poder explanar isso. Isso, na verdade, é uma função polinomial do primeiro grau, certo? Só tem uma variável, x, né? E aí, o que acontece, ó? O que é que ele fala aqui? Olha só, olha que interessante. A gente chegou à conclusão, né? Do m diferente de menos 2. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo levar esse quadro para lá. Não, não é possível, não. Tá. Se o m for diferente de menos 2, se o m for igual a menos 2, então aqui eu teria um SPD, aqui eu teria um SPI. E a gente concluiu que não existe um m pertencente aos reais, né, que implique no sistema impossível. Foi isso que a gente concluiu, certo? Então, olha só. M diferente de menos 2, ou seja, qualquer valor para m diferente de menos 2. Ó,
Ó, qualquer valor. O m aqui está igual a 1, tá vendo? Quando o m foi 1, ó, nós tivemos uma solução, ó, uma única solução, que é para x, m menos 1. Se o m fosse 2, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o mouse. Se o m fosse 2. Se o m fosse 2, ó, solução também, ó, tem uma solução. Qual é o cara que você trabalha aqui? M menos 2. Se o m vai, ó, vou chegar bem pertinho do menos 2, ó. Olha o que aconteceu. Bem pertinho do menos 2. 0, menos 1. Quando ele chega no menos 2, o que aconteceu? Eu passo a ter uma reta constante sobre o eixo x, né? Então, a solução, percebe que virou uma interrogação? Por quê? Porque são infinitas soluções. Eu estou totalmente sobre o eixo x. Existem infinitas soluções para x. Isso é o SPI, né? Então, eu tenho que a minha reta, né? A minha função, no caso, ela está se tornando uma função constante sobre o eixo x. Perceba que ficou aqui, ó, menos 2, né? Vai dar 0, e aqui vai dar menos 2 ao quadrado, vai dar 4, menos 4, 0, ou seja, 0 por 0. Então, você tem essa questão da indeterminação. E perceba que não existe nenhum valor para n que tenha uma possibilidade de sistema impossível, né? Então, realmente, ou eu vou ter um SPD ou eu vou ter um SPI. É fenomenal. Essa aqui é a visão geométrica daquele probleminha, daquela discussão, daquela equação linear, tá? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Então, com isso, eu acredito, né, que eu tenho explicado de todas as formas possíveis essa questão, tá? Questão fenomenal da SpaceX, eu não sei qual o ano, não foi verificado, tá? Mas é uma questão muito boa, muito bem elaborada. Tentei ser o mais didático possível para que você entendesse, tá bom? E fica aí, né? Lembrar que quanto mais material você tem, mais recursos você tem de pesquisa, né? É sempre muito bom investir em material, então eu recomendo realmente o livro do Dante, é um cara muito bom, tá? Recomendo o livro Mil Questões de Matemática e, claro, eu recomendo que você faça seu estudo lá no CPB, curso Borges, né? Tá bom? Então, se gostou, comenta, deixa seu like, se inscreve no meu canal e até um próximo encontro, tá bom?